Vamos falar agora com ele, Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Zanin. Bom dia. Bom dia, Paula. Um prazer sempre estar falando aqui contigo. E parabéns, né? Feliz aniversário. Obrigada. Tô sabendo já. Obrigada. Obrigada. Fico feliz, muito obrigada pelo carinho. Bom, Zanin, para a gente começar aqui, né, falando, queria trazer, são vários pontos, mas queria trazer principalmente, começar pela Apple aí, falar um pouquinho sobre Apple, reflexos aí que a gente vê de uma mudança de percepção da empresa, acabou trazendo ali para o mercado como um todo, né? Possibilidade de uma demanda menor de iPhones, acabou mexendo até com os mercados asiáticos hoje. Queria entender um pouquinho da sua visão, saber como que você vê essa movimentação especificamente, já que Apple é uma das maiores empresas aí dos Estados Unidos, né, trazendo resultados bons aí nos últimos trimestres, entender um pouquinho mais da visão, da sua visão e de vocês como um todo, né, da empresa como um todo aí pra gente, vocês da Avenue. Perfeito, Paulo. Eu acho que assim, primeiro, tem um resultado díspare até hoje da Apple com relação ao mercado, se a gente olhar, está caindo mais de 4%, enquanto o mercado está em um movimento estável, assim dizer. Mas, assim, é óbvio que a demanda da Apple demonstra uma desaceleração de demanda mundial. Eu acho que é um fator que todo mundo já esperava. A gente deve ter temporada de balanço a partir do dia 15 do próximo mês. E o que a empresa está fazendo? Ela já está apresentando expectativas para o mercado para a gente não ter surpresas quando vier os resultados. A gente também nota que a própria empresa começou a buscar um cliente com mais alta renda, com maiores valores para pagar o seu iPhone. A gente tem sempre os modelos básicos e o Pro, né, que acaba tendo mais benefício, câmera melhor, bateria que funciona mais tempo e diversas outras utilidades. Só que essa aposta talvez seja menos necessária ou não acabe atingindo o público de forma generalizada. A gente está com uma inflação maior, com um custo maior de vida, preço de casas maiores, aumento de taxa de juros, e nesse cenário mais difícil, mais conturbado, esse consumo discricionário, tem muita gente que diz que é o consumo básico, né, os celulares, que faz tanto parte do nosso dia a dia, mas ainda assim eu diria que a gente tem outras oportunidades de repor ou outras formas, produtos mais baratos. E a Apple demonstrando que existe uma desaceleração, sendo que esse é o seu principal produto da maior empresa com capital aberto do mundo, eu acho que demonstra principalmente uma desaceleração econômica mundial, um catalisador relevante do que pode acontecer com o PIB e com as outras empresas ao longo dos próximos meses. A pergunta é, Zanin, se Apple, que é Apple, está revisando demanda e as outras gigantes de tecnologia, como que você vê? Também, será que vamos ver aí, né, terem fortes perdas na Nasdaq, que é um movimento, de repente, né, a gente sabe que curva de juros afetam realmente empresas de tecnologia, mas você acha que é um momento ruim aí para as empresas como um todo, né? Ou, pensando por um outro lado, é um bom momento para se investir justamente por conta dessas quedas? Perfeito. Eu acho que o mercado primeiro, né? Ele sobe ou desce no boato e depois realiza no fato. Se a gente olhar, a gente já está com uma das maiores quedas de primeiro semestre das últimas décadas, só comparáveis a crises como 2008 e 1929. Ainda assim, o mercado ainda negocia múltiplos razoáveis. Se a gente olhar, tem empresas baratas, mas tem ativos que ainda têm um prêmio que estão caros relativos à média histórica. Eu diria que, nesse sentido, a gente deve ter uma temporada de balanços que vai vir a partir do próximo mês, que deve ser positiva, deve ter crescimento, mas, assim, ele comparado com o ano anterior vai ser menor. Comparado com o trimestre passado vai ser maior sim, porque sazonalmente o segundo trimestre tende a ser, o primeiro para o segundo trimestre tende a ser pior, e quando a gente já começa a ver o terceiro trimestre melhorando e as coisas indo para o final de ano mais positivas. Mas ainda assim, deve sim ter diversas revisões. O último trimestre foi o que mais teve revisão para baixo das empresas, e não à toa que a Bolsa Americana cai 23%.
Um exemplo próprio, a Apple cai 26%, não é a maior queda, a Amazon cai mais no ano, Google cai mais no ano, Facebook cai muito mais nesse ano, mais de 50%. Então, a gente já tem diversas outras empresas que estão até com resultados mais negativos. A Apple estava sendo bem resiliente, demonstrando que tinha conseguia repassar mais preços, principalmente inicialmente de inflação. Mas ainda assim, a conta está chegando, o mercado está mais difícil e os investidores têm que entender que agora o mundo não vai subir puramente como antes a gente tinha, por quantitative easing, por estímulos monetários. Pelo contrário, agora é um momento de cortar custos, de apresentar mais resultados e menos expectativas de crescimento, de colocar a casa em ordem, aquela velha, a gente fala, né, administração Lehman, que Jorge Paulo Lehmann colocou, né, que custa que nem unha, a gente tem que estar cortando toda hora. Então, as empresas vão ter que se tornar mais eficientes e eu acho que para esse balanço, é óbvio que não é positivo a Apple estar apresentando isso, mas o mercado já precificou. A gente já tem diversas empresas que caíram bem mais até do que normalmente cairiam, só por causa dessas expectativas negativas. Bom, deixa eu trazer aqui para a nossa conversa ele, Marco Saravalli, está chegando aqui também, tem perguntas para o Zanin. Fala, Marco. Bom dia Zanin, tudo bom? Bom dia, Sara, tudo tranquilo contigo? Tudo ótimo. Já estive aí, agora conheço aí o escritório, né? O pessoal me liberou a entrada depois de 6 meses, né? O Zanin, começar por uma pergunta um pouquinho mais simples, depois a gente vai piorando, mas até a gente tem recebido muito essa pergunta, né? Em relação a investimentos internacionais, no sentido até que nesse momento de estresse a gente tem alguns bondes, né, de empresas brasileiras, empresas super saudáveis, gigantes empresas brasileiras, com rentabilidade super saudável. Independente do movimento do Fed, pelo menos não é o cenário, né, o Fed não vai chegar em 6, 7, 8% de juros, né? Mas a gente já começa a ver isso nos bondes de empresas brasileiras porque estão estressados, né? Então, aquela pergunta, será que não é a hora realmente de começar a olhar essas oportunidades? Eu acho que acredito de CSN, bonde CSN, a gente pegou um aqui para os nossos clientes de Embraer, recentemente a 7%, CSN acho que estava falando ali na casa dos 8%. Será que não é a hora realmente do investidor falar, pô, mas eu vou internacionalizar, mas de vez de começar talvez de olhar nessa alocação de ações que está realmente, a gente tem ainda bastante certeza, começar a olhar para as empresas brasileiras, mas de uma forma talvez mais previsível, vamos dizer assim, né, olhando para esses bonds. Então, como é que, se você puder também citar na prática os números, porque os números eu falei aqui, números aproximados, que eu não estou com os números aqui na cabeça. Se você tiver algum número aí de bonds, sempre aquela pergunta, a hora de alocar em renda variável, vamos pegar que a gente só tem 2 opções aqui, né, assim, A ou B, né? Ou será melhor realmente de acelerar e olhar com carinho esses bonds aí que estão na Avenue, enfim, estão disponíveis para todo mundo? Perfeito, Sara. Eu acho que assim, o investidor brasileiro ainda não conhece, para quem está nos ouvindo, é bem importante tocar nesse ponto. Mercado internacional não é só ações, é mercado também de renda fixa. E pelo contrário, a renda fixa internacional é a maior renda fixa do mundo, a maior classe de ativos. A gente está falando aí de aproximadamente 120 trilhões, comparado com o mercado de ações, que é mais ou menos 102, 103. Então, é um mercado maior ainda e que tem exatamente um mundo de oportunidades. A gente tem bonds de empresas brasileiras, Embraer, Vale, Itaú, Bradesco, e tem bonds de empresas americanas, Apple, Google, Amazon. Com o movimento atual de aumento de juros, boa parte da renda fixa americana ela é pré-fixada, então ela acabou sofrendo. A gente está vendo uma grande queda no mercado de ações, mas ainda é longe de ser um dos piores movimentos da história. Agora, o mercado de renda fixa de bonds sofreu provavelmente a maior queda desde 1989. Então, assim, a gente está tendo um movimento de aversão ao risco muito grande. E foi puramente, na verdade, por aumento de juros, por uma guinada de juros muito elevada por parte dos bancos centrais para conter um problema de inflação e assim por diante. Agora, o grande destaque dos bonds e da renda fixa, corporativa principalmente, é que a gente tem 2 fatores. Um que é aumento de juros, que ok, isso é que nem bem comentou, pode subir, vir a 4, a 5, quiçá, dificilmente vá a 6, 7, mas
é um movimento que pode acontecer. E segunda coisa é com relação às empresas, se vai haver quebra ou não das empresas. E o que a gente está vendo hoje houve aumento de juros, os bonds que, para ter uma ideia, tá, números, Google chegava a pagar 0%, 0,2%, 0,3% ao ano, hoje paga acima de 4% ao ano, 4%, 5%. A gente tem empresas brasileiras, Petrobras e Embraer, que pagavam de 4% a 3% ao ano, hoje pagando 7%, 9%, 10% ao ano em dólar. Isso que é interessante, imagina o brasileiro que está acostumado a ter renda fixa 13% em real, ou pode ter 7, 9, 10 em dólar, numa grande moeda, uma moeda forte. Então, a gente entende que existe um benefício agora com renda fixa. O mercado voltou, não só no Brasil, mas no exterior principalmente. Existe uma grande migração, um fluxo para renda fixa e principalmente as empresas, elas sim estão tendo desaceleração, sim estão se adaptando, o mercado está mais difícil, mas o que é importante, elas não estão quebrando. A gente não está vendo um aumento de defaults, a gente não está vendo um problema sistêmico que poderia impactar e que os bonds não seriam pagos. Muito pelo contrário, a gente está vendo a empresa enxugar, cortar custos, apresentar mais eficiência operacional, melhorar processos, e isso faz com que o quê? Que a empresa não cresça, as suas ações sofram, possam ficar laterais, e provavelmente isso pode acontecer por um bom tempo. Por isso que, como bem comentou, o mercado de ações ainda tem muita incerteza. Agora, a renda fixa, você já consegue taxas bem atrativas, muito mais atrativas que 2, 3 anos atrás, com um risco de quebra, pelo menos empresas não apresentando resultados tão negativos ainda. A gente ainda não... Claramente, o resultado das empresas não reflete uma crise econômica, reflete uma desaceleração sem probabilidade elevada de default. E aí a gente vê hoje um prêmio maior, uma oportunidade maior, e eu concordo contigo. Eu acho que se o investidor brasileiro estava interessado em ações, seja no Brasil, seja no exterior, tem que olhar a renda fixa, seja no Brasil e principalmente no exterior, que eu acho que talvez a gente não vai ter uma oportunidade de juros tão alto quanto a gente está tendo agora nas próximas décadas. Uhum. Não só o investidor brasileiro, né? Mas eu fico pensando assim num britânico agora. Por exemplo, o britânico vai falar, pô, é melhor eu estar em dólar do que estar na minha moeda aqui e ainda pegar um bonde que me rende 4, 5, 8%, se pegar um bonde brasileiro, né? De uma empresa brasileira. Então, assim, talvez o mundo inteiro também esteja olhando nesse momento para o mercado de renda fixa americano, vamos dizer assim, né? Então, assim, não é só nós brasileiros, né? É global. Eu acho que é sistêmico. A gente vê um aumento de juros de taxa de forma generalizada. A gente tem uma leva de investidores que entrou nos últimos anos, aí pega 5 anos, que não está acostumado com juros elevados, nem com inflação. E a gente pode ter esse movimento de juros permanecendo por mais tempo. Nesse sentido, hoje vale a pena você tomar um risco para ganhar 12%, 15%, que é o retorno médio histórico das bolsas, de forma generalizada, só que com um risco elevado, uma volatilidade elevada, ou de repente ganhar 7%, 5%, 9%, 10%, com uma volatilidade muito menor. Eu acho que faz total sentido a gente voltar a ter, antes fazia sentido a gente ter mais mercado de ações porque os juros estavam baixos. Hoje, o investidor tem que olhar a renda fixa na sua carteira porque tem uma assimetria risco-retorno que é muito positiva para quem tem renda fixa. Uhum. Dani, os últimos dias estão ali bem complicados, né, para os mercados que engatam queda atrás de queda, desde a inflação dos Estados Unidos numa semana e também a super quarta na outra. A gente vê esse movimento de expectativa sobre juros americanos. Na sua visão, os investidores vão ficar cautelosos até surgirem ali os primeiros sinais de que a política do Fed está dando resultado? Concordo 100%. O mercado está cauteloso. A gente sempre tem 2 catalisadores, uma política monetária, outro lucros das empresas. Dado que a gente ainda está num período que seria um limbo, né, entre o período da temporada de balanços que começa a partir do dia 15 do próximo mês, é óbvio que a atenção se volta mais para o Fed. E quando a principal autoridade no mundo, monetária do mundo, acaba elevando juros em uma velocidade sem precedentes,
e preocupada com o núcleo de inflação, com a massa salarial que continua subindo, apesar das commodities estarem caindo, a gente ainda tem alguns catalisadores que podem continuar com que a inflação suba por mais tempo. Nesse sentido, preocupa os investidores e faz total sentido. Enquanto não houver uma melhora considerável, provavelmente as taxas de juros não vão ceder. E aí, para o investidor de ações, isso não é um catalisador positivo. E para quem tem renda fixa, isso pode ser oportunidade, porque claramente esses movimentos de inflação, a gente conhece bem no Brasil, não retrocedem de forma acelerada, muito pelo contrário, tendem a se dispersar e ficar por mais tempo na economia. Se a economia americana ficar com inflação, isso vai provavelmente ser repassado no Brasil de alguma forma, algum tempo, e no mundo. A gente tem inflação na Europa, tem inflação no Chile, México, tem inflação na Austrália. Eu acho que esse cenário de juros elevado deve permanecer por mais tempo do que o próprio Fed projeta. Uhum. Posso fazer uma pergunta para o Zanin agora? Deixa eu colocar aqui. Aquela, né? Aniversariante pode pedir música, brincadeira. Mas eu falando de música, Zanin, porque toda vez que eu converso com o Will, cara, ele é muito engraçado. Ele sempre traz alguns artigos com música, né? Aí eu tô lendo aqui um artigo da Avenue, Me Dê Motivos. Já lembrei aqui de Sandra de Sá, Me Dê Motivos. Aí a pergunta vou roubar a própria fala aqui. Eu falo isso porque outro dia ele fez uma de Paulo Ricardo, nem lembro mais qual que era a música, mas eu falo que o Will, ele inspira. Ele vem um artigo sempre casado com uma letra de uma música. Me dê motivos para investir nos Estados Unidos, mesmo com todos os riscos. Vamos lá, Zanin. Perfeito. Não, ele gosta muito de música, é natural para ele consegue sempre, nas nossas conversas, usar alguma analogia musical que é muito inteligente, acaba nos facilitando a compreensão, né? Mas o que ele fala no Me Dê Motivos, e acaba entrando muito com uma apresentação que a gente fez essa semana, né, que a gente fala de mercado independente de eleições. A gente está entrando numa semana bem complicada para o investidor brasileiro, onde a gente vai ter um evento político nesse final de semana que pode impactar consideravelmente o mercado e o que vai acontecer na economia nos próximos anos. E quando a gente fala do mercado americano, ele é independente de eleições. E aí, se a gente precisa de algum motivo, primeiro já seria esse. Presidente republicano, democrata, durante décadas, todos os anos os presidentes entregaram um S&P 500 acima do que ele recebeu, mesmo com crise. Tem guerras, passa por crises econômicas, passa por pandemias, e mesmo assim o mercado continua crescendo. A moeda americana é outro exemplo. Nos últimos 10 anos, foi a única moeda que se praticamente valorizou. O único tipo de investimento que se valorizou acima do dólar foi o Bitcoin. Mas, assim, é uma moeda nascente, óbvio que é um movimento totalmente diferente. Agora, o peso argentino, o peso mexicano, o real, a libra, o euro, nos últimos 10 anos, todas as moedas perderam valor. Então, se a gente precisa de um motivo para ter em dólar, esse é um exemplo. Por quê? Porque a conjuntura estrutural dos Estados Unidos permite que a moeda se mantenha com maior valor. Por quê? Porque, principalmente, eles têm um arcabouço institucional. Pensa assim, investir nos Estados Unidos, você tem uma lei de propriedade privada para suas ações, para os seus imóveis, para os seus REITs, que garante que, provavelmente, eles vão estar lá nos próximos anos. Já em outros países, a gente tem uma interferência do governo, que existe um risco. A gente tem vantagens, seja, por exemplo, de leis que são cumpridas de forma mais efetiva. Todo mundo sabe que a SEC é o principal órgão do governo, e quando uma empresa faz algo de errado, ela está em cima, ela realmente atua. Isso vale para as demais esferas econômicas. E a gente tem uma economia que desenvolve tecnologia, e a tecnologia ela tende a ser um pouco mais deflacionária. Então, enquanto um país, como por exemplo o Brasil, não tiver investimento em tecnologia, não tiver uma estabilização de inflação, estabilização de juros em patamares mais baixos, lei, propriedade privada, todo esse arcabouço institucional próximo aos Estados Unidos, provavelmente a gente vai continuar tendo uma moeda que vai se desvalorizar ao longo do tempo. Isso eu estou falando de Brasil, mas assim, vale para diversos outros países.
Então, assim, eu diria que primeiro moeda, segundo mercado de capitais, terceiro histórico da Bolsa. Faz total sentido a gente ter motivos para investir cada vez mais recursos lá fora como um projeto estrutural. O Brasil tem oportunidade, sim. O Sara sabe muito bem, ele tem diversas oportunidades, com diversas empresas que são muito boas e que você pode ganhar dinheiro. Mas, assim, eu entendo que nos Estados Unidos a gente dá uma olhada com realmente uma cabeça de longo prazo, de oportunidades, que a gente não tem esse risco estrutural que existe nos demais países. Inclusive, Zanin, deixa eu só corrigir aqui, é que sabe, não é da minha época essa música, o Marco Saravalli falou que era Sandra de Sá pra mim porque é da época dele, mas me falaram aqui, me sopraram que é do Tim Maia, e eu falei errado, mas é que, gente, desculpa, né, eu só tô fazendo 20 anos hoje, nunca nem tinha ouvido falar dessa música, foi culpa do Marco, soprou errado aqui pra mim. Conheço, acho que eu já vi algum filme, né, já escutei aí. Das minhas tias, né? Eu já ouvi falar. Cantavam. Mas estava até escrito no próprio artigo dele, eu que não li lá, estava escrito, né? Tim Maia, me desculpe o síndico Tim Maia, eu acabei falando errado aqui. Mas muito bom, eu sempre adoro os artigos que o Will sempre traz essa comparação. Outro dia foi, se eu não me engano, você estava comigo, não estava, Marco? No dia que ele falou, foi do Paulo Ricardo? Acho que era, acho que era o Gani. Era o Gani que estava comigo. Ainda eu brinquei que o Gani parecia. Eu ainda brinquei que o Gani parecia o Paulo Ricardo com aquele gel no cabelo aqui. Mas sempre muito bom, boas comparações aí. E o Will que já teve banda, né? O Marco Saravalli disse que teve. Eu não sei se é verdade, mas fala que toca bateria. Eu nunca vi, né? Nunca vi. Mas gostam sempre de trazer comparações. O Marco é desses também que gosta de filosofar. Não sei se o Zanin gosta, né? O Zanin já tem uma pegada... O Zanin vem de patinete aqui na BMC News. Ele é totalmente, né? Outro estilão aqui. Mas sempre bom trazer essas comparações aí. Eu gosto de fazer comparações, eu gosto de esportes. Assim, para mim sempre faz total sentido fazer uma analogia, né? Então, diversos esportes, acho que são como investimentos. Às vezes a gente pensa... em que a gente vai começar um esporte, vai jogar futebol, vai virar o melhor jogador do dia para noite, não vê o Messi há quantos anos treina, quanto duro trabalhou. Eu acho que o esporte ele ensina muito sobre investimentos de uma forma generalizada. As pessoas sempre conseguem tirar muito. Na Faria Lima, sabe que tem vários gestores que fazem maratona, triatlon, então eu acho que não à toa que o mercado e os esportes andam também lado a lado. Verdade, foco, disciplina, né? Aprendizado, prática. Verdade, muito bem. Gostei também. Obrigada, viu, Zanin? Deixa só, Zanin, posso roubar 5 minutinhos só? Pode, Marcos. Se a gente conseguir colocar o gráfico aqui na tela, que acho que ele fala por si só, que é o gráfico do DXY, o famoso dólar. Então a gente tem aqui, Zanin, a gente está aqui no maior patamar, talvez desses últimos 20 anos, a gente não tem o dólar em relação a uma cesta de moedas, principalmente em relação ao euro. E acho que aquela pergunta de alguns trilhões de dólares, né? Até onde que vai continuar indo a valorização do dólar, até onde vai continuar indo a desvalorização das demais moedas, o que pode continuar trazendo esse movimento de valorização do dólar, ou seja, talvez não seja o movimento de 2022, seja dos próximos 2, 3 anos, né? Ou será não, ao contrário, né? A gente vai começar a ter, que acho que aquela sempre preocupação, né, Zanin? Uma hora o dólar vai perder força, vai criar uma nova moeda, assim como foi o euro, assim como foi o yuan, assim como foi talvez até uma criptomoeda, e o dólar continua lá firme e forte, se valorizando ao longo do tempo, imbatível, né? Não vai ter troca, todo mundo vai continuar negociando em dólar, né? Qual que é o recado que a gente tem, até começando, fazendo um resumo da nossa fala de hoje aqui, na dúvida, talvez seja melhor ter dólar, né, Zanin? Olhando para essa max valorização aqui do DXY. Perfeito. Essa história é muito engraçada, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve um pai, um avô que diz assim, tenha dólar em casa, no colchão, guardado lá no cofre, porque é uma moeda importante. E ao longo das últimas décadas, sempre houveram moedas que diziam que poderiam trocar, né?
O euro primeiro entrou e muita gente disse que era a grande moeda, e a gente começou a ver divergências internas com relação a como que seria conduzida a política monetária. Recentemente, isso DXY, para quem não sabe, esse é um indicador que é o dólar contra uma cesta de moeda, como bem falou, que tem mais de 40% do euro. E aí a zona do euro entra em um conflito militar, junto com um aumento de inflação abrupto, junto com algumas decisões, na nossa visão, um pouco erradas de política monetária, e ver os Estados Unidos com um aumento de juros, com atração de capital, com mais proteção, com mais força econômica, e acaba fazendo com que a sua moeda se valorize. Outros exemplos, né? A moeda argentina, a moeda chilena, a moeda mexicana, a gente fala também do dólar australiano. Praticamente o mundo inteiro está vendo as suas moedas perderem valor contra o dólar. O Brasil é um caso bem específico. A gente esse ano até está com uma moeda bem estável, mas porque a gente foi uma das moedas que mais perdeu valor nos últimos 5 e 10 anos. Então, assim, a gente na verdade só está... não está tão mal, a nossa moeda poderia estar até subindo bem, perdendo mais valor, né, e o dólar subindo bem mais, se a gente não tivesse ido tão mal nos últimos 5, 10 anos, e todas as políticas que acabaram acontecendo. Mas eu acho que esse dólar, nesses patamares, nessa velocidade que está indo, são prejudiciais para o mundo, tá? Porque tem uma implicação que muita gente não sabe, que quanto mais o dólar sobe, menos as empresas americanas vendem. Então, um caso, por exemplo... da Apple. Então, exatamente esse dólar mais alto vai fazer com que o iPhone fique mais caro na Europa, fique mais caro no Brasil, fique mais caro em outras regiões e vai se vender menos. Não as tuas ações estão caindo. Tem uma correlação direta. Dólar mais forte, as empresas tendem a vender menos. E isso pode ser ruim para o crescimento mundial. Só que a gente não vê uma melhora porque os conflitos na Europa continuam, porque os problemas monetários continuam. E aí, de novo, a gente volta para aquela história que eu estava comentando antes até, para Paula, me dê motivos, né? O principal motivo é essa segurança institucional. Enquanto nenhum país, como a região da zona do euro, ou mesmo, muita gente falava, né, China, que China não para de... muita gente dizia que era uma moeda que iria passar, o dólar iria ser a principal moeda mundial, o próprio Bitcoin. Enquanto nenhuma dessas moedas tiver a proteção institucional, os direitos à propriedade privada, todo o benefício que os Estados Unidos dão, a atração de talentos, quanto um país não for tão eficiente quanto os Estados Unidos, na minha visão, o dólar não vai perder valor, pelo contrário, vai continuar se fortalecendo cada vez mais ao longo do tempo. Muito bom. Acho que a Isa tem mais uma pergunta. Eu já ia me despedir do Zanin aqui, mas tem mais uma aí. Vamos lá. Tem mais. Queria aproveitar que saíram agora cedo dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos, né, com queda de 215 mil barris na semana. O petróleo que estava ali em queda nos últimos dias e agora estão subindo bem o petróleo, tanto Brent quanto WTI. Tem também o cenário, né, da Rússia, o possível corte de produção da OPEP. Como é que você está avaliando essa movimentação da commodity e, claro, os reflexos que isso tem no mercado? Perfeito. Eu estava ouvindo enquanto a gente estava conversando antes aqui, estava esperando, e nessa hora a gente já pega e dá uma olhada no artigo que demonstra que a preocupação com a inflação deve continuar. Né? O preço do petróleo subindo, provavelmente a gente vai voltar a ter problema de inflação e isso tende a fazer com que os juros fiquem mais altos. E os juros mais altos faz pressão para que a bolsa continue, pelo menos, ou não tenha pressão compradora, não tenha catalisadores positivos. É uma implicação negativa, assim, né? A gente não gosta de inflação, nenhuma economia quer ter inflação de forma elevada, como está acontecendo, só que claramente mostra que a gente ainda tem um problema e que deve permanecer por mais tempo. Eu acho que é uma coisa que o próprio Michael Burry postou recentemente no Twitter, né? Existem catalisadores negativos que mostram que a inflação vai desacelerar, mas tem vários outros que se mostram mais persistentes. Um deles é o petróleo, que ainda está com estoques melhores, mas ainda baixos, e o outro é a massa salarial, que ainda está ajustando e que os salários continuam subindo em pressão forte. Então, enquanto esses dois grandes catalisadores continuarem de inflação, a gente deve ter esse problema persistindo por mais tempo.
independente se a demanda cair, independente se o mercado desacelerar, a gente precisa ficar de olho em dados como esse, porque eles vão ser extremamente relevantes para fazer com que os juros caiam e a bolsa possa subir novamente. Maravilha. Zanin, quero agradecer, muito obrigada, sempre um prazer falar contigo, você, todo o time aí da Avenue, sempre muito bom aqui a conversa. Fica aqui sempre o convite, né? Portas abertas. Obrigada. Obrigado, sempre bom estar conversando aqui. Agora voltamos à conversa semanal pós-férias e parabéns novamente, minhas felicidades. Obrigada. Obrigada, amém. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau.